aí, pessoal, nós estamos de volta, não é não? Legal, nós estamos nessa série A Eterna Aliança entre Deus e os homens, não é verdade? E eu vim conversando com vocês da importância de nós entendermos, porque nos primeiros vídeos eu conversei bastante com vocês sobre essa base de relacionamento. Deus tem uma base de se relacionar comigo e contigo que é com base em aliança. Não é de qualquer maneira, né? Você lembra que eu tinha falado sobre isso, que Deus estabeleceu o homem sobre a face da terra e deu a ele ordens, né? Deu a ele propósito para ele fazer aquilo que precisava fazer debaixo da sua ordem. E o homem depois ele acabou desobedecendo essa ordem, nós sabemos, a gente leu lá em Gênesis capítulo 2, não coma desse fruto, porque se comer, vocês podem comer de tudo que tem por aí, né? Tá tranquilo, beleza, mas aqui não comam, porque se comer vai morrer. E nós sabemos o que aconteceu, né? Satanás tentou o homem na pessoa de Adão e Eva, e eles acabaram comendo desse fruto e perderam a natureza de Deus, perderam a vida de Deus, por isso morreram espiritualmente. Então o que aconteceu? A humanidade trouxe como legado isso, né? Veio trazendo como herança. Há um texto muito legal, gente, que tem em Romanos capítulo 5, eu quero ler antes de continuar, porque esse texto ele é bem simples para mostrar o que o homem fez e que Jesus fez de volta, né? Trazendo o padrão da origem. Então, em Romanos capítulo 5, você tem a oportunidade aí de abrir tua Bíblia e acompanhar comigo, seria legal. Eu começo aqui no verso 12, dizendo, portanto, assim como por um só homem, falando a respeito de Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso ficou embutido na natureza do ser humano. E o homem, desde Adão, ele veio de baixo. Todo aquele que nascesse sobre a face da terra, ele nasceria debaixo dessa natureza, essa natureza pecadora. E veja, todavia, não é assim o dom gratuito. Eu leio o verso 15, hein, do capítulo 5 de Romanos. Como a ofensa, porque se pela ofensa de um, falando sobre Adão, morreram muitos, né? Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Veja, se pela ofensa, verso 17, de um, falamos de Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Demais, né, Paulo, fazer essa comparação de uma humanidade perdida numa natureza, né, nas mãos do inferno, e Deus enviando o seu Filho para nos resgatar, né? Eu falei isso. Então essa é a base da aliança, é uma aliança superior, instituída em superiores promessas. Então vamos embora conversar um pouquinho sobre a transformação, o propósito dessa aliança com Deus. Eu volto a ler os textos que nós estávamos lendo. Hebreus 8, verso 6, está escrito lá, mas Jesus, como ministro do céu, foi recompensado com um trabalho superior do que os que servem sobre as leis antigas, pois um novo acordo que ele nos oferece da parte de Deus contém promessas superiores. O novo acordo é a nova aliança. E veja, pois se a velha aliança fosse perfeita, não teria havido nenhuma necessidade de outra para substituí-la. E nós sabemos disso, por mais que Deus tenha feito uma aliança com Abraão, para que viesse esse descendente, que seria o Senhor Jesus, para definitivamente nós termos essa aliança verdadeira, que nos aproximasse de Deus, né, e pudéssemos agora ter a vida de volta, né? Voltar, eu gosto de falar assim, voltar ao padrão da origem. Qual era o padrão da origem quando Deus criou o ser humano? É que o homem era cheio da vida de Deus, da natureza de Deus. Legal? Então nós sabemos que em Hebreus 9, no verso 15, diz lá, por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira, então o homem estava perdido pela sua própria natureza. Não é verdade? Recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, é isso que nós estamos conversando. E a importância de você valorizar isso, gente, é tão importante. Meu Deus.
Eu tenho agora, eu e você, um relacionamento vivo com a presença de Deus para a eternidade. Eu e você agora vivemos livres, né? Eu sempre comento isso quando eu faço um programa para nós entendermos que no dia em que eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, eu me tornei uma nova criatura. Ok? A natureza de Deus agora faz parte. Né? Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Na verdade, no momento em que eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador, eu sou transformado. Essa é a baita da transformação que a gente vai falar daqui por diante um pouco também, em alguns vídeos, para você entender isso. Essa é a alegria de que eu era um homem perdido numa natureza que me atrelava ao inferno, numa condenação que me levava para o inferno e nem sabia disso. Nessa cegueira desse mundo, vivendo dessa maneira, só que meu Deus mandou o seu filho para morrer por mim e por você há praticamente 2000 anos atrás. Gente, que coisa maravilhosa! Justamente para promover a eterna aliança, a aliança superior, essa aliança da qual ele foi o perfeito mediador e trouxe de volta a vida de Deus. Todos quanto recebem como Senhor e Salvador, recebem a vida de volta. Né? 2 Coríntios capítulo 5, 21, como eu comentei em alguns vídeos desse passado, não sei qual foi o vídeo, mas Deus fez Jesus pecado por nós, natureza pecadora, levando, né, a substituição, levando a minha natureza afastada de Deus, atrelada ao inferno, ele me substituiu naquela morte, né, para que ele pudesse ressuscitar e eu ressuscitar com ele, justamente com a vida dele. Então ele leva a minha morte para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então não tem nada a ver comigo e contigo em si, sabia? Não é mérito nosso não, viu, gente? Nós não somos bonzinhos o suficiente para receber essa vida de Deus. Ok? Por quê? Porque nós já estávamos perdidos desde Adão e Eva numa natureza que nos atrelava ao inferno. Mas ele nos amou primeiro, não é isso? E amou tanto a mim e a você que deu o Filho dele, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que é a vida dele. Então a proposta é toda dele, o mérito é todo dele, foi ele quem fez a obra e nós só, glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor e tal. Essa é a nossa parte, gratidão eterna. Então não tem nada a ver com o homem, com o esforço humano, com o trabalho humano, ou aquilo não, eu sou bom, eu sou legal e tal. Não tem a justiça humana, a justiça é toda dele, é muito importante você botar isso no teu coração. Se hoje eu estou aqui como uma pessoa nascida de novo, uma nova criatura, e se você está aí me assistindo nos programas e você também tem essa confirmação no teu coração de que você é uma nova criatura, o mérito é todo dele. Então a gente deve louvá-lo para a eternidade, engrandecer o nome dele e agradecer ao Senhor Jesus por essa obra tão maravilhosa. Tá legal? Então a aliança, falando sobre transformação, e é isso que eu quero dar uma inserida no teu coração aí, por favor, a aliança que Deus estabeleceu, gente, com o homem, e em especial a nova aliança, tem como base o seu grande amor por nós, resgatador. Você entende? Se ele me resgata é porque ele fez valer a manifestação dele mesmo, ele é amor. Deus não carrega uma mala de amor. A Bíblia diz lá em 1 João que Deus é amor. Então o amor dele fez com que ele mesmo enviasse o seu filho para morrer no meu lugar. Então, essa nova aliança ela é iniciada pela manifestação do amor dele. Não é maravilhoso? Eu e você, passando esses milênios e a gente entendendo essa mensagem, a gente abre o nosso coração e o recebe como Senhor e Salvador. Então, eu quero te falar, se você vem assistindo essas mensagens e a gente está falando sobre essa eterna aliança, ela já foi concretizada na cruz do Calvário e já foi liberado vida para todo aquele que o recebe. Então, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, esta é a oportunidade que Deus te dá de você hoje abrir o teu coração, entregar toda a tua vida para Ele e falar, meu Senhor Jesus, eu me entrego em tuas mãos, obrigado pelo teu sacrifício e eu tomo posse de salvação nesse dia, de transformação no meu coração. Para você ter uma ideia que a manifestação do amor dele resgatador é tão legal, olha como João escreve na sua carta de 1 João, capítulo 4, no verso 10. Nisto consiste o amor. O que consiste o amor? Simplesmente ele dizer para mim, ali, eu te amo. Não. Mas olha,
Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, Ele foi o sacrifício perfeito na cruz do Calvário em substituição a mim e a você, porque só Ele poderia nos substituir. Então, esse é o verdadeiro amor, gente, um amor prático, um amor que entrega a vida dele por nós, para que eu e você tivéssemos a vida dele de volta, não é? Qual o propósito, então, pastor, da aliança eterna de Deus com os homens? Simples. Vou te falar qual é o propósito da aliança de Deus com os homens. Esse propósito é simplesmente a tua transformação e a minha transformação. Legal? Quando Jesus diz eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, gente, não é uma vida que a gente possa pensar assim, poxa, eu tenho abundância, então a minha vida cresce aqui, né? Eu sou próspero, as minhas finanças aumentam, a minha riqueza, ou sei lá, minhas posses. Não é esse conteúdo. Jesus está falando sobre a vida interior. O ser humano, ele é um ser espiritual, já expliquei isso numa série anterior, né? Ele é um ser espiritual. E se ele não tem a Jesus como Senhor e Salvador, ele tem uma natureza morta, ele tem uma natureza atrelada ao inferno e ele não sabe disso. Uma natureza debaixo de uma condenação. Era a herança de Adão para todo ser humano que nasce sobre a face da terra. Então todo mundo, gente, é simples nessa mensagem, todo mundo, todo ser humano tem que passar pela porta chamada Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então todos têm que passar nessa porta de recebê-lo como Senhor e Salvador. É por isso que esse evangelho está sendo anunciado nos 4 cantos da terra e cada vez mais aumenta. O reino de Deus tem sido pregado nos 4 cantos da terra, anunciando salvação, porque é tempo de salvação, é tempo de quê? De transformação. Na verdade, é a transformação do homem interior. Um homem decaído de uma natureza afastada de Deus, uma natureza morta, para uma natureza agora que tem a vida de Deus na pessoa do Espírito Santo que habita em mim. Meu Deus, isso é tão grande, tão belo, tão maravilhoso de poder dizer, alegria no nosso coração de poder enxergar isso, contemplar por consciência viva. Ele está vivo em mim, está vivo em você. Cara, esse é o teu prazer. Você sabia, gente? Nós não vamos levar nada daqui, a gente luta por tantas coisas, né? Por conquistas, em si não tem nada de errado, desde que isso não tome o nosso coração como prioridade, sabia? Você pode ganhar dinheiro, ser bem-sucedido profissionalmente, e esse é até um desejo de Deus, que a gente seja bem-sucedido em tudo que nós fizermos sobre a face da terra, mas uma coisa eu e você precisamos fazer, nós precisamos guardar o nosso coração, para entender que a perfeita alegria, a paz, o descanso verdadeiro é o meu ser espiritual vivo, porque o dia em que o meu coração terrestre não bater mais, ok? No dia em que o meu corpo estiver estendido no chão, está lá o corpo estendido no chão, eu vou para a casa de Deus e não vou levar nada desse mundo, gente. Você e eu não levaremos nada. E as pessoas estão lutando e brigando por posses, cara. Brigando em família, discutindo por causa de dinheiro, por causa disso e daquilo outro. Eu não estou falando só o pessoal lá de fora, não. Muitos da igreja estão caindo nessa cilada porque não estão valorizando a eterna aliança. O que eu tenho de aliança com Deus hoje, através do sangue de Jesus e a obra que ele fez na cruz do Calvário, gente, é para a eternidade. Eu jamais deixarei de ter ele dentro de mim, apesar de poder viver na presença dele. Mas dentro de mim tem a natureza dele, para a eternidade. Uau! Vou levar o que daqui? Minha motocicleta, aquilo. Eu não vou levar nada, nem eu, nem você, gente. Então que a gente possa colocar as coisas no seu devido lugar. E eu quero te falar que cada vez mais que você meditar no poder vivo dessa nova aliança, dessa eterna aliança, da obra que Jesus fez para te transformar, para que você saísse, e eu também, né, de uma natureza pecadora, de uma natureza morta, para uma natureza agora que tem a vida eterna, que é a vida dele, meu Deus. Eu não tenho mais nada a falar nesse vídeo e vou continuar no próximo vídeo. Legal, pessoal?
Um grande abraço, então. Olha só, não deixe aí de compartilhar, passa um link aí para os seus amigos, né? Quantas pessoas precisam de entendimento, né, gente? Arrumar as gavetas espirituais aí, né? Colocar o foco no lugar certo. Então, compartilhe esses vídeos com seus amigos. Um grande abraço, a gente se vê. Vamos continuar no próximo vídeo, ok? Para falar sobre o propósito da aliança eterna de Deus com os homens. Tchau, tchau.